Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você? Esse é o plano. Federação do Transporte, em defesa do setor transportador. O ponto de vista de hoje presta homenagem a uma das instituições mais importantes do país, que tem sido, ao longo dos anos, baluarte na defesa da democracia e do Estado de Direito. Refiro-me à OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e em particular, e de modo muito especial, a OAB, secção do Rio Grande do Norte, que este ano completou 85 anos de existência. Por isso que neste programa especial eu entrevisto o advogado professor Carlos Roberto de Miranda Gomes, que lançou em outubro, mês de aniversário da instituição, um livro memorável, Traços e Perfis da OAB do Rio Grande do Norte, onde retrata a sua história e a dos seus membros desde o longínquo ano de 1932. Mas antes, eu quero mandar um abraço para os meus amigos advogados Paulo Coutinho, atual presidente da OAB, Carlos Cérvulo, Indenberg Dutra, Costa Barros, Mila Gade e Márcio Dantas. Além ainda dos amigos Rodrigo Wagner, Damião Potência e o grupo O Brasil é Nosso. Dr. Carlos de Miranda Gomes, uma alegria imensa lhe entrevistar. Quero agradecer por você ter aceitado vir aqui hoje num programa especialíssimo, em homenagem aos 85 anos da nossa OAB, e dizer que essa nossa entrevista já estava agendada há muito tempo, mas sempre tem um momento certo e o momento chegou nesse período que ainda comemoramos o aniversário da nossa instituição. Agradeço mais uma vez, Dr. Carlos de Miranda Gomes. Eu queria começar a nossa entrevista falando do seu livro. O último livro seu, de vários outros, trata da história, conta, é um livro de fôlego, de 500 páginas, onde você conta a história da OAB desde a fundação, em 1932, até os dias atuais. A pergunta que eu queria lhe fazer é o que você sentiu ao escrever esse livro histórico e desde quando você começou a escrevê-lo, já que ele é tão denso e é tão completo. Inicialmente eu quero lhe agradecer pelo convite e dizer que fico muito feliz pela sua consideração em ver na OAB ainda como uma instituição de grande valor para o país, né? Muita gente discute a validade, a OAB não tem que se meter nisso ou naquilo, cuidar somente da sua vida, dos profissionais, o que não é a realidade. Bom, este livro, e eu estou exatamente fazendo essas ponderações porque eu inicialmente pesquisei durante 3 anos as atas, os livros de posse, os compromissos que existiam na OAB, acondicionados de maneira inadequada. 3 livros desapareceram, não me permitiram, vamos dizer, ter o real conhecimento de determinados aspectos, como foi o caso do grande presidente Varela Barca, mas que eu consegui resgatar ouvindo pessoas da época e até homens populares, que um deles me deu até um verso sobre Varela Barca. Pois bem, pesquisei esses 3 anos, atas feitas à mão, até então, já só de um tempo em diante, que foi a máquina datilografada, e hoje está digitalizado em computador. Mas a dificuldade, às vezes certas expressões eu não entendia, eu deixava entre colchetes, porque não sei qual foi a ideia que tinham. Então eu constatei uma história bonita, uma história rica, uma história de mais vitórias, mas alguns percalços, né? E a partir da existência anterior à OAB, de uma
entidade chamada Instituto dos Advogados do Brasil, que também se chamou Instituto da Ordem dos Advogados, que não existia a ordem ainda, né? Era Instituto dos Advogados, que era o braço mais cultural dos bacharéis que o Brasil possuía, todos praticamente formados no exterior, Portugal, por excelência. A partir então da criação da Escola de Direito do Largo do São Francisco e de Recife a Olinda, então começou a haver um movimento maior, existiam bacharéis, mas soltos, com títulos, mas não filiados obrigatoriamente a uma entidade de classe. Então existia o Instituto, agregava o braço cultural, discussões de temas, etc. Então, com a Revolução de 30, houve uma recomendação para que as corporações profissionais se regularizassem, se regulamentassem. E surgiu, então, a ideia, entre outras entidades de classe, a OAB. E a OAB fez o seu movimento preconizando a criação das ordens dos conselhos regionais. E foi exatamente aqui no Rio Grande do Norte, onde já existia o Instituto dos Advogados, presidido por um magistrado aposentado, Emetério Fernandes Raposo de Melo, de Pau dos Ferros, um homem brilhante, que era o presidente do Instituto, e as reuniões eram feitas no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Numa das tardes, após a reunião do conselho, ele, olha, companheiros, nós precisamos criar uma indicação para que sejam criadas ordens, os conselhos de todos os estados. Então, eu quero propor a criação da Ordem dos Advogados. Isso era no dia 5 de março, à tardinha do dia 5 de março de 1932. Então, já ali, com a presença de alguns velhos conselheiros, entre um dos quais ainda nosso contemporâneo, que foi Paulo Viveiros, Manuel Varela, e foi designada uma comissão provisória, presidida pelo doutor Francisco Ivo Cavalcante, que era conhecido também nas hostes culturais como Ivo Filho, trovador, teatrólogo, e foi criada essa comissão com a finalidade, essa diretoria provisória com a finalidade, a regimentar os bacharéis em direito que existiam no Rio Grande do Norte para se criar a ordem. E as providências foram tomadas, formou-se o primeiro colégio eleitoral, 30 e poucos elementos, e aí a minha primeira surpresa, meu pai era um dos membros, dos fundadores da OAB, e então marcou-se uma eleição. A eleição foi realizada, o mais votado foi o doutor Emetério Fernandes Raposo de Melo, e marcou-se, então, a posse para o dia 22 de outubro de 1932. Por ironia do destino, o doutor Emetério, que seria eleito presidente, porque foi o mais votado, o doutor Emetério faleceu no dia 30 de agosto. Me diga uma coisa, ao longo desses anos, você poderia elencar, e até à luz desse trabalho gigantesco que você fez, você poderia sintetizar alguns nomes de relevo ao longo desses anos da nossa advocacia e, de modo especial, da OAB, pessoas que foram mais representativas? Pois não. Nós tivemos, em face da fundação e da primeira diretoria, doutor Ivo, foi um período de organização, um período sem muita possibilidade de ações efetivas. Era mais organizar. Então, doutor Ivo, doutor Manuel Varela de Albuquerque. Então, esses primeiros, Lins Bahia, Áureo Lins Bahia, eles organizaram. Já depois do segundo mandato, do segundo período em diante, já começou a haver a consolidação. Então, a OAB já podia pensar em ações, né? Em ações de organização, já que estava organizado, ações em prol da classe e também da democracia. Então vieram outros, como
o doutor João Medeiros Filho. João Medeiros Filho. Teve a participação efetiva do doutor Djalma Marinho, né? Bom, aí é o período mais antigo. E veio, então, a gestão do doutor Claudionor Telógio de Andrade, que aí, já a OAB organizada, ele foi reeleito durante 20 anos. Presidente por 20 anos, reeleito. Claro que todo tempo, todo período demorado, cria um certo desgaste. Então, já a diretoria que ele ia formando, eu esqueci do desembargador Silvino Bezerra, foi outro nome ilustre da OAB. Então, começou a haver alguma movimentação, vamos mudar, começar a mudar. Então, nasceu a ideia, doutor Claudionor não foi contra, aceitava que houvesse uma modernização. Foi, vamos dizer, a primeira corrente oposicionistas, entre aspas, que foi liderada pelo doutor Eider Furtado de Mendonça e Menezes, graças a Deus ainda vivo e atuante, um homem notável. E doutor Eider, então, deu uma nova dimensão à instituição. Inclusive, já havia sido conseguido, através de Seabra Fagundes, que foi conselheiro federal, ele havia conseguido para a OAB a doação de um velho imóvel na Rua da Conceição, onde hoje é a Assembleia Legislativa, um pedaço dali era a OAB. E a OAB ficou, mas foi o tempo que assumiu o doutor Eider e houve a possibilidade de uma permuta, porque a Assembleia queria ser construída ali, já havia desapropriado outros imóveis, e como compensação a OAB faria a troca por um outro prédio, época em que o Tribunal de Justiça estava deixando o velho casarão da Junqueira Aires, hoje Câmara Cascudo. Então a OAB foi para lá, se instalou lá, foi Silvino Bezerra, mais Eider Furtado e em seguida Valdir Freire. Então houve a transferência para o novo prédio da OAB, que tinha muito mais espaço. Antes era uma salinha acanhada, era um prédiozinho pequeno. E ali começou a haver o desenvolvimento de novos caminhos para a OAB. Eider teve uns 4 mandatos, mas ele disse, olha, se vocês não escolherem um outro presidente, eu abandono isso aqui. Quem sucedeu o doutor Eider Furtado? Valdir Freire. Quem sucedeu Valdir Freire? Foi Roberto Furtado. Roberto Furtado. Depois de Roberto Furtado foi Varela Barca. Grande nome, grande nome. Eu ingressei na OAB como conselheiro na gestão em 1975, no final da gestão de Eider para Valdir. Então eu sou um conselheiro de 1975. Então acompanhei todos. Eu só não fui conselheiro numa gestão, que foi na de Roberto Furtado. Nas demais eu fui conselheiro. E fui secretário de Varela Barca. Que foi um dos grandes nomes, até hoje reverenciado. Perfeito. Apesar de ter sido acometido com aquela doença que o levou a óbito, e ele prejudicou. Roberto é que substituía, ajudava, ele dizia o que é que queria fazer e Roberto fazia, porque ele estava em tratamento. Infelizmente, foi muito curto o período dele. Doutor Carlos, infelizmente, vamos ter que dar uma paradinha, mas a gente volta já. Tá. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Fazemos juntos. Primeiro por instinto. E depois, quem sabe, por amizade. Por carinho. E também por tradição. Por amor. Por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição.
Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além da melhor equipe de cardiologia da cidade, também oferece serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de outras especialidades, tanto na unidade da Miguel Castro como na unidade da Promádia. E a Unimed Natal completa 40 anos de existência e de muitas conquistas. A maior delas é fazer parte da vida de mais de 132 mil beneficiários. Quem tem Unimed Natal conta com mais de 1.400 médicos cooperados, além de uma ampla rede de hospitais credenciados. Seja você também um cliente Unimed. E nós voltamos à nossa entrevista com o Dr. Carlos de Miranda Gomes, professor, mestre absoluto. Nós terminamos o primeiro bloco falando de alguns nomes. Eu queria insistir naquela mesma tecla, mas na parte mais moderna, de um certo tempo até os dias atuais. Eu queria que o professor pudesse citar aqueles nomes que foram referências nesses últimos 25 anos. Pois não. Então, na nova casa, nós já tivemos a participação de Barca, de Roberto Furtado, e na sequência veio o doutor Mário Moacir Porto, um magistrado e um professor de muita habilidade, de muita experiência. E doutor Mário realmente deu uma nova dinâmica de natureza política institucional à OAB. Fez grandes realizações, mas não quis continuar a ser reeleito. Ele já foi disputar ele já permitiu que houvesse novas disputas. E aí veio um fato interessante. Daí por diante, todos os mandatos têm sempre um fato interessante. Foi a época do doutor Armando Roberto Holanda Leite, que criou uma teoria de que devia ser diretas já. Isto é, seria o presidente, o conselheiro que tivesse a maior votação. E ele foi o mais votado e, consequentemente, foi escolhido o presidente. Porque até então, a OAB, a escolha do presidente era indireta. Eram eleitos os conselheiros e no dia da posse, após a posse dos conselheiros, eles se reuniam para escolher a diretoria. Então, o Armando já foi diferente, porque Armando já foi, por ter sido o mais votado, e a chapa dele era um compromisso, ele foi eleito presidente. Inclusive dentro do clima que reinava no país naquela época, que clamava por eleições, por democracia. Exatamente. Em seguida, foi eleito Adilson Gurgel de Castro. Adilson teve a oportunidade de ser presidente 3 vezes, porque na primeira coincidiu uma gestão do Monsenhor Valfrido Gurgel como governador, e Zé Daniel era o secretário de tributação, muito amigo de Adilson, e apelou para que Adilson fosse trabalhar com ele. E o Adilson, então, no final do mandato, ele foi forçado a renunciar. Então, assumiu o vice-presidente, que foi José de Ribamar de Aguiar. Então, Ribamar
disputou o pleito como vice-presidente, mas ele chegou a presidente exatamente para complementar o mandato de Adilson Gugel. De Adilson. Em seguida vem um novo tempo. Aí eu digo novo tempo porque o governador era Geraldo Mello e ele criou a história do novo tempo. E o que aconteceu nesse novo tempo? Não sei, por questões pessoais, Geraldo resolveu lançar Cortês Pereira, ex-governador, como presidente da OAB. E isso me preocupou, porque a minha luta antiga era de que a OAB não entrasse em política partidária. E ele dizia que queria Cortês porque seria um braço do governo e tal. Isso me impulsionou eu vou para o sacrifício. Eu vou me candidatar, mas para manter a ordem equidistante da política partidária. E fui disputar com Cortês Pereira, achando que eu conseguiria alguns, porque, como eu disse, a eleição era indireta, eu conseguiria alguns conselheiros, estaria dentro da gestão. Mas aí foi a grande surpresa. Pela primeira vez na história, eu fiz todos os conselheiros. Não que Cortês não fosse um homem de extraordinário valor e eu fosse um gênio, não. Eu acho que foi a compreensão da classe de que realmente não devia haver a mistura com a política partidária. E, na verdade, pela grandeza da OAB, exatamente, ela não deve se imiscuir nas questões político-partidárias. Participar, mas não ser pressionada. Exatamente. Então, eu, como tive essa eleição diferenciada e vencendo contra um homem ilustre, meu amigo, um homem que eu queria um bem imenso, eu me vi obrigado a ser um presidente ativo, atuante. A primeira coisa que eu fiz, fechei meu escritório de advocacia e passei a viver de manhã, de tarde e de noite na OAB. Sofrendo. O tempo da sua presidência? 89 a 91. A 91. Então, tentar modernizar a OAB, eu criei a biblioteca da OAB. Eu fiz o primeiro regimento interno da história da OAB do Rio Grande do Norte. Não tinha regimento interno. Então, eu fiz o primeiro regimento interno, criamos a escola de advocacia e o tribunal, como é que se chama? É o Tribunal de Disciplina. O Tribunal de Disciplina. O primeiro presidente foi Raimundo Nonato Fernandes. Então, consegui terminar minha gestão com a ajuda de todos os colegas, todos eles me deram muito apoio e eu acredito que fiz uma gestão diferenciada exatamente em virtude desse fato histórico, né? Que me exauriu. Terminou, digo, Deus me livre, não quero mais nada. Meu substituto, que foi eleito, porque era o meu vice-presidente, aí era uma sequência. O vice-presidente Odúlio, primeiro secretário, o velho Hélio Xavier de Vasconcelos. Então, eu consegui fazer o meu sucessor, Odúlio. E o sucessor do sucessor. E o sucessor do sucessor. Só que Odúlio não teve nem concorrente. E Hélio disputou com Gileno Guanabara, mas ele triunfou. Gestões que deram continuidade e criaram, e organizaram e regularam aqueles outros órgãos que nós criamos na OAB. Então, e até porque Odúlio era o homem que me representava em Brasília. Eu nunca fui a nenhuma reunião, eu não gosto de viajar. Então, tudo que tinha na OAB para ir em Brasília, quem ia era Odúlio. Então, ele estava apto mesmo a realizar. Hélio foi uma grande administração. Eu nunca vi um homem que passou por tantos sofrimentos no período do governo militar, mas nunca teve uma palavra de revolta, de repulsa, de hostilidade. Não, era um homem sereno, um homem notável. Um homem que eu tive uma amizade pessoal e guardo até hoje comigo. Depois de Hélio, houve uma disputa terrível, né? E ganhou Caio Graco Pereira de Paula, um conselheiro que sempre foi muito vigoroso, né? Teve uma administração também marcante. Hélio, inclusive, Caio Graco, inclusive, tomou medidas interessantíssimas de modernização da máquina da OAB. Terminado o seu mandato, ele apoiou Jorge Galvão
para a presidência, mas houve uma dissidência. E a dissidência foi exatamente de Valério Marinho, que criava agora uma nova ordem, era a expressão. E essa nova ordem trazendo advogados que antes, praticamente, quase todos eram novos advogados, dando um sangue novo à OAB. E a nova ordem foi eleita por uma diferença de menos de 10 votos. Foi uma coisa terrivelmente acirrada. E ele, então, assumiu, Valério, e, ao término do seu mandato, houve uma série de problemas, coisas que não interessa aqui dizer, e terminou havendo, vamos dizer, novas campanhas com novos nomes que surgiram. E o nome de conciliação, já que existiam várias chapas, foi Joanilson de Paula Rego. Joanilson foi eleito, mas por questões de sua pretensão em participar da política partidária, a OAB pressionou, não, mas como presidente da ordem você tem que cair fora. E ele então renunciou. E com a sua renúncia foi eleito novamente Adilson, indiretamente para completar o mandato, né? Adilson então terminou a sua gestão e houve então a primeira grande renovação. Já a OAB com instrumentos modernos, já na era do computador, e foi Paulo Eduardo Teixeira. Paulo Eduardo fez uma gestão nova. Que hoje, inclusive, representa a OAB. A OAB no Conselho Federal. No Conselho Federal. Depois de Paulo, quem foi o Ele foi reeleito. Ele foi reeleito. Né? Depois de Paulo, nós fizemos um consenso e escolhemos Sérgio Freire. Sérgio Freire foi o sucessor de Paulo Teixeira. Que foi também procurador-geral da Assembleia, salvo engano, depois do mandato. Foi. Ele ainda hoje não sei se não tenho certeza, mas ele está lá pela Assembleia. E depois de Sérgio? Depois de Sérgio Teixeira, aí vem a era Paulo Coutinho. A era Paulo Coutinho. Paulo Coutinho, que era já um dos preferidos da... Porque você sabe que tudo tem grupos, né? O nosso grupo, o meu, que já vinha o Adúlio, já vinha Hélio, já vinha Adilson, já vinha Ribamar, já vinha Amanda Holanda. Esse grupo que já tinha como Paulo Coutinho como um dos trunfos, disse não, se não for Paulo nesta gestão, será na próxima. E eu queria lhe dizer uma coisa, infelizmente o programa está terminando, já extrapolamos um pouquinho o tempo, mas dando sequência a esses dois programas especiais em função do aniversário do OAB, o próximo entrevistado será o presidente Paulo Coutinho, ultimando, portanto, esse período de homenagens que o programa Ponto de Vista também presta. Eu gostaria só de dizer uma coisa. Paulo Teixeira conseguiu as verbas para a construção do prédio. Sérgio continuou e inaugurou. E Paulo Coutinho instrumentalizou e colocou o funcionamento, já foi na gestão de Paulo Coutinho. Ou seja, a OAB, valendo-se da sua tradição, mas olhando para o futuro, em busca dessa modernidade sempre presente. Professor Carlos Roberto de Miranda Gomes, eu só tenho que lhe agradecer por você ter aceitado o convite, por ter vindo hoje aqui nesse programa especialíssimo, dedicado a todos os advogados do Rio Grande do Norte e do Brasil. Porque a OAB realmente é sinônimo de uma instituição séria que prima exatamente por tudo isso que eu disse na abertura, pela democracia do país, com história maravilhosa. E, nesse programa especial, nós ouvimos o professor Carlos de Miranda Gomes fazendo esse histórico de como surgiu, de como existiu e como está até hoje a nossa OAB. Renovo os agradecimentos, uma alegria grande recebê-lo aqui no programa. Eu é que agradeço, eu agradeço. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência. No próximo programa, traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.
Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você? Esse é o plano. Federação do Transporte, em defesa do setor transportador.